dessa palavra. Por isso eu convido você, pegue a sua palavra que se encontra, lá no livro, mais uma vez, no livro de Isaías, capítulo 24, a partir do versículo 5. A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis e violaram as regras, e romperam a aliança eterna. Por isso, a maldição devora a terra, e seus habitantes expiam suas penas. Os habitantes da terra são consumidos, e um pequeno número de homens sobrevive. Isso é palavra de salvação para nós, é palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, o Senhor ele é justo na sua misericórdia. O Senhor já nos colocava essa palavra, nos dava esse direcionamento. Quando a gente vai trabalhar o Antigo Testamento, a palavra de Deus, nós percebemos que é um contexto um pouco difícil, uma linguagem um pouco difícil de interpretar. Mas, irmãos, nós precisamos buscar essa interpretação através dos estudos da palavra de Deus. Nós precisamos estudar, precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias é necessário termos essa intimidade com a palavra de Deus. Assim como Santo Antônio, que foi um dos homens que tinha uma grande intimidade com Jesus, uma grande intimidade com Deus. E nessa intimidade, ele vivenciava a palavra e assim, com a sua vida também pregava. E quando o Senhor nos fala a respeito dessa palavra de Isaías capítulo 24, aqui a gente está se retratando do livro do profeta Isaías. Isaías, um profeta, há 740 anos, há 760 anos entre o século 7 e entre o século 8, antes de Cristo. Deus suscitou, Deus levantou o profeta Isaías. E o profeta Isaías, um homem ali, que abriu seu coração para Deus, para viver a justiça de Deus. Até o tema dessa nossa pregação de hoje, até o tema do nosso grupo de oração, é onde vem falando, o Senhor virá com a sua justiça. E quando nós vamos falando, daqui a pouco eu continuo no raciocínio aqui, de Isaías, da palavra, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer com esses dois versículos. Porque de repente, quando nós lemos somente esses dois versículos, mas quando nós pegamos, eu convido você depois a ler a partir do 24, a partir do versículo 1 até o 6, nós vamos ficar somente com esses dois versículos. E ali a gente percebe uma palavra onde o Senhor, ele trata o povo na palavra em si aqui, quando o profeta Isaías profetiza essa palavra, a gente percebe um grau de dureza. A gente percebe um grau de dureza. Se a gente ler essa palavra e fazer uma leitura fundamentalista, realmente nós não vamos conseguir ver aqui dentro a misericórdia de Deus. Mas como nós somos católicos, estudamos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus, nós não vamos fazer uma leitura fundamentalista. Nós vamos voltar no contexto histórico. Nós vamos voltar na história e no momento. Porque, irmãos, para entender, antes de eu começar a falar, dizer que Deus escolhe ali Isaías, o profeta Isaías, considerado um grande profeta nessa época, nesse século, quando considerado um grande profeta, e a gente percebe que a essa época também, durante todas as profecias, e nessa primeira parte da palavra, onde Isaías profere para nós, a gente percebe aqui, nesse texto, nesse contexto, nós percebemos aqui a escatologia, um pouco da escatologia, que é o estudo dos últimos acontecimentos nos finais dos tempos. Tanto é que alguns títulos de algumas Bíblias vocês vão perceber, vai falar dessa visão, dessas profecias apocalípticas. Então, o que sucede? Talvez trazendo hoje para os dias nossos, para a minha realidade, para a sua realidade.
Eu não sei como você se encontra, mas Deus sabe. E quando o Senhor nos falou a respeito dessa palavra, agora adentrando essa palavra, por quê? Porque o povo de Deus, e quando nos fala o Senhor, lá no versículo 5, que fala que a terra foi profanada e os seus habitantes. O Senhor vem falando mais à frente, porque transgrediram as leis e violaram as regras. O povo de Deus, aquele povo de Jerusalém, e é claro, Isaías era natural de Jerusalém. A antiga Jerusalém, aquele povo cultuava outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Cultuava outras crenças. E nós sabemos que mais à frente, em outros contextos, dando sequências, nós sabemos do reinado do rei Nabucodonosor. Nós sabemos do exílio do povo de Deus, já ouvimos falar, né? Pelo menos já em vários estudos da Bíblia. Então o povo de Deus que foi exilado lá na Babilônia. Na Babilônia, o povo de Deus que foi tirado da sua pátria. Aquele povo sofrido. Aquele povo machucado porque estava longe de Deus, porque estava longe do templo de Deus. Então o profeta Isaías vem profetizando, dizendo, olha só, o povo, meu povo, e Deus fala, porque no profeta Deus fala na primeira pessoa. Essa profecia, o Senhor vem falando através do profeta Isaías na primeira pessoa, dizendo para o povo, olha só, o meu povo transgrediram as minhas leis. E aqui quando fala a respeito das leis, é claro, vem falando já lá, quando nós vamos estar trazendo mais antes, no contexto histórico até mesmo, da lei que o Senhor prescreveu para Moisés. Então aquele povo começou a cultuar outros deuses, a viver a idolatria, e você vai percebendo nessa palavra, esses pontos, aonde ali o povo começa a viver a idolatria, onde o povo começa a adorar outros deuses, onde o povo se misturou com os pagãos, porque o exílio era isso. O povo foi tirado da sua pátria, foi levado para longe do santuário. Inclusive, quando você vai fazer uma leitura de alguns salmos, e você vai fazer uma comparação com essa passagem de Isaías, inclusive, até na Bíblia aí, tem alguns pontos que dão as referências de alguns salmos, e você vai perceber a angústia do salmista, quando ele fala, que saudade das procissões, que saudade quando eu ia ao santuário, que saudade quando eu adorava o Deus verdadeiro. Então aqui a gente vê o justo juiz, a justiça de Deus agindo na vida daquelas pessoas. No momento do início eu até imaginava e pensava, e olhava para essa passagem e falava assim, poxa Senhor, rezando e preparando para esse momento, eu falava assim, poxa Senhor, nós estamos vivendo realmente num tempo difícil, num tempo de pandemia, num tempo de dificuldades. Talvez se perguntar para você hoje, qual é a notícia que você quer receber nesses tempos de agora? Qual é a melhor notícia que você quer receber? Talvez seja assim, nossa, terminou a pandemia do coronavírus. Terminou a pandemia do Covid-19. Terminando essa pandemia, eu posso andar na rua normalmente. Eu posso ir aos supermercados normalmente. Eu posso abraçar as pessoas normalmente. Eu posso voltar para a Santa Missa. Talvez a notícia que todos nós queremos, ou a maioria das pessoas querem ouvir hoje, nesse dia, talvez seja essa. Queremos voltar à normalidade. Queremos voltar à nossa vida normal. No sentido de andar, de caminhar livremente, sem medo, sem a paranoia, que a qualquer momento podemos ser infectados, por esse mal. Mas o Senhor vem através dessa palavra nos trazendo uma grande esperança para nós. O Senhor vem através dessa palavra dizendo para mim e para você, uma palavra que foi profetizada há 800 anos atrás e hoje ela se torna de forma atual. Essa palavra é atualizada na nossa vida, na minha vida, na sua vida, porque a palavra de Deus tem poder de mudar a nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa casa, a nossa família. Se tudo para você, se você está na tristeza, eu não sei como você se encontra, mas Deus sabe. Eu não sei qual a situação que você tem vivido, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são as mazelas,
Quais são os sofrimentos que você tem vivido nesse tempo de isolamento, de tristeza, de medo? Mas hoje o Senhor traz uma esperança, porque o Senhor, através dessa palavra, o Senhor fala. Lá no versículo 6. Por isso, que aqui ele vem falando de uma maldição. E quando nós estamos falando aqui, irmãos, quando nós estamos falando aqui de uma maldição que vem para devorar o povo de Deus, quando nós falamos de uma maldição que vem para tirar a paz do coração de Deus, quando nós falamos de uma situação que o povo de Deus tem vivido, lá no versículo 6 ele nos fala, já na parte B. E os habitantes da terra são consumidos, e um pequeno número de homens sobrevive. Irmãos, talvez essa seja a realidade que nós precisamos encarar hoje. Aí eu pergunto para você, como é que você se encontra hoje, nesse tempo de isolamento? Você que era uma pessoa dedicada, você que rezava seu rosário, rezava seu terço, será que nós estamos, essa pergunta é para mim e para você, será que nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo onde nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos momentos, e o Senhor está nos preparando para a sua volta, isso é verdade, as profecias, talvez aquela vontade, aquela saudade de voltar para a capela, de voltar a participar da Santa Missa, talvez você não está tendo acesso à Santa Missa, a voltar aos sacramentos, de forma mais acessível. Aí a pergunta para mim e para você, será que nós estamos entre esses sobreviventes? Você está entre esses sobreviventes? Depois desse grande mal? Será que quando terminar toda essa situação, como vai encontrar a sua espiritualidade? Como estará a sua vida de santidade, a sua caminhada? Como estará você? Porque é isso que o Senhor nos chama hoje, porque Ele é o justo juiz. Talvez a gente fale assim, nossa, nós só queremos aquelas palavras que massageiem nosso ego. Talvez nesse tempo nós só queremos as palavras, termina logo a pandemia, acaba tudo, eu quero voltar a assistir o meu futebol, eu quero voltar a jogar o meu futebol, eu quero voltar para o número de aglomeração de pessoas, eu quero voltar para as festas, mas e Deus? O justo juiz, aquele que te ama, esse que nos julgará com amor. Porque na verdade, toda essa palavra, tudo isso, naquela época, naqueles tempos, o que Deus condenava naquela situação? Deus condenava naquele tempo, naquela determinada situação, Deus condenava uma prática pagã entre o povo dele. Um esfriamento do povo de Deus. Um esfriamento daqueles que eram. Em um tempo socialmente político, de uma politicagem muito forte, a gente vai percebendo isso em todo o contexto da palavra. Então, toda essa palavra tinha uma grande influência quando aqui, nessa passagem, o profeta Isaías, quando o profeta Isaías faz essas profecias, traz essas profecias. Eu não sei como você se encontra hoje, mas será que nós estamos nesse número? Essa pergunta é para mim e para você. Será que nós estamos nesse número entre os sobreviventes? Porque nós precisamos estar, irmãos. Nós precisamos ser desse número daqueles que não transgridem as leis do Senhor. Talvez quantas pessoas com esse tempo se perdeu? Talvez quantas pessoas caiu no pecado, se lambuzou no pecado e não conseguiu voltar ainda para o Senhor? Talvez quantas pessoas não conseguiu mais administrar o seu tempo e tem realmente se lambuzado no pecado? Talvez quantas pessoas, irmãos, e aqui eu estou dizendo, não é uma forma ou um jeito de ser duro, não é que a palavra é dura conosco, ao contrário, é Deus usando da sua justiça, é Deus falando para você nessa tarde, é Deus falando para mim, para nós, para o grupo de Oração Nova Vida: levanta-te, ergue-te, volta, olha para trás, não olhe para trás, veja onde você caiu, mas ergue-te. Não fique olhando para trás e falando que tudo não dá certo, que tudo não tem jeito, que a situação só está piorando. Abra o seu coração nessa tarde, acolha a palavra de Deus, porque o único juiz que nós ainda estamos e a palavra ainda vem falando muito claro isso, a própria nação,
o próprio povo, eles estão colhendo os frutos das suas falhas. Eles estão colhendo os frutos dos seus erros, da gravidade. Porque a palavra de Deus fala muito bem, porque transgrediram uma aliança eterna. Transgrediram uma aliança que Deus tinha com o seu povo, que Deus fez com o seu povo outrora. Transgrediram com o pecado, com o mal, com todas as práticas que não levavam a Deus. E nessa tarde, esse é o convite do Senhor para mim e para você, através dessa palavra. Nós precisamos retomar, nós precisamos retornar, nós vamos voltar para a casa do Senhor novamente. Mas eu digo, no seu coração. O seu coração precisa ser a casa de Deus. Talvez na sua cidade, na sua realidade, você não consegue voltar para a casa de Deus fisicamente ainda, por causa das regras do isolamento, do Ministério de Saúde, né, de cada realidade, de cada cidade. Mas você pode fazer do seu coração a casa de Deus. Você pode fazer do seu coração o lugar onde Deus precisa morar. Porque é aí que Deus quer morar. É aí que Deus quer morar no seu coração. E se você encheu de tantas outras coisas, se você colocou tantas outras coisas e não deixou um espacinho do Senhor, está na hora, o tempo é agora, de fazer uma faxina, de fazer uma limpeza, de voltar, de procurar o sacerdote, de pedir perdão ao Senhor, de voltar com o coração contrito e de voltar a ser fiel, a viver a fidelidade, de voltar a ser aquilo que você nunca deveria deixar de ter sido. Porque Deus não te escolheu para ser o Zé Ninguém. Deus não te escolheu para você viver por aí de qualquer jeito. Deus te escolheu porque Ele te ama. Deus te escolheu porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. E essa palavra é um sinal de esperança para mim e para você nesses tempos que nós estamos vivendo. É um tempo onde a palavra nos fala que realmente nós estamos vivendo no tempo apocalíptico, que Jesus está próximo de voltar. E aí? Será que o Senhor vai nos encontrar com fé? Será que o Senhor vai nos encontrar firmes? Mesmo com o coração talvez machucado, mesmo ali, mesmo na fraqueza, mas será que nós vamos ainda estar profetizando a nossa fé? Será que ainda o Senhor encontrará você professando a sua fé como cristão, como católico, como filho? Porque esse é o desejo do Senhor, te encontrar. E nessa tarde não é diferente. Nesse dia de hoje não é diferente. Por isso eu convido você nessa tarde mais uma vez. Nós queremos realmente nessa tarde, nesse grupo de oração de hoje, nós queremos novamente pedir ao Senhor nessa tarde para restabelecer novamente a nossa aliança com Ele. Por isso eu convido você nessa tarde a trazer um coração contrito diante de Deus, a voltar para Deus, a voltar para o amor da sua vida, a voltar a vivenciar todos aqueles passos, independentemente do que esteja acontecendo, aqueles passos de experiência que você viveu um dia diante do Senhor. E o Senhor quer você de volta, porque Ele te ama. O Senhor quer você de volta. O Senhor quer ver você firme e fiel na sua casa, com a sua família, com os seus. O Senhor quer ver você longe da depressão. O Senhor quer ver você longe da tristeza. O Senhor quer ver você mais forte, mais firme, mais fiel. É por isso que o Senhor escolheu essa tarde, esse momento, para poder nos libertar. A libertação está mais perto do que nós imaginamos, irmãos. Esse é o Deus de justiça, um Deus justo que nos dá essa oportunidade. Esse é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que nos dá essa oportunidade de mais uma vez de voltar para Ele. Por isso, se você na sua paróquia aí, se o padre já está atendendo confissão novamente, volte, confesse os seus pecados, volte para Deus, volte para o Senhor, volte a comungar Jesus na Eucaristia, volte a adorar Jesus, volte a fazer a sua comunhão espiritual, porque isso é muito importante. E nessa tarde eu convido você que está na sua casa, vamos voltando o nosso coração para o nosso Deus mais uma vez nessa tarde, porque o seu coração já está em Deus,
Desde o momento que você sintonizou esse celular para participar desse grupo de oração, o Senhor também, nessa tarde, também sintonizou o coração dele no seu coração. Por essa tarde eu quero convidar você, vamos rezar nessa tarde, vamos rezar nesse momento, para ir fechando todo esse momento de graça na minha vida e na sua vida. Nós estamos em tempo de graça, que a nossa fidelidade, nós somos fiéis, se somos fiéis no pouco, o Senhor nos confiará mais. E vamos cantando assim. Somos fiéis no pouco, o Senhor nos confiará mais. Se sou fiel no pouco, Ele nos confiará mais. Mais uma vez eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas Do meu Senhor. Eu creio, canta isso. Coloque a mão sobre o seu coração, de onde quer que você esteja nesse momento, e cante. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, o Senhor me confiará mais. Ele me confiará mais. Se sou fiel, seus passos. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Se sou fiel, e assim nessa sintonia, nessa tarde, eu quero ir convidando você nesse momento, nós que já abrimos esse Espírito Santo de Deus nessa tarde, nós que somos um grupo de oração onde vivenciamos na prática os carismas, e nessa tarde nós queremos mais uma vez pedir que Ele possa repousar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu convido você pedindo nessa tarde para que você possa viver essa fidelidade no dia a dia, para que possamos ser fiéis a cada dia, a cada momento. Vamos pedindo que o Espírito Santo possa vir sobre nós, que Ele possa vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre o nosso coração nessa tarde, sobre você. Peça que o Espírito Santo agora possa ir vindo nessa tarde, nesse momento, e atualizando na sua casa, na sua vida, na sua história. Nós necessitamos, nós precisamos. Em quantas situações a própria palavra de Deus fala, vem nos falando a respeito dessa necessidade que nós necessitamos, porque o Espírito Santo vem em socorro às nossas fraquezas. E é por isso que nós precisamos pedir, irmãos, nessa tarde, clamar. E ainda, como assim São Paulo vem falando, que o Espírito Santo, Ele vem em socorro às nossas fraquezas. E Ele ainda ora em nós em uma linguagem diferente. Ele ora em nós com gemidos inefáveis, em uma linguagem inexplicável. E nessa tarde nós realmente queremos viver esse cenáculo, nesse tempo ainda de cenáculo que nós estamos vivendo, nesse tempo de Pentecoste, nesse tempo propício. Por isso eu convido você, peça o Espírito Santo nessa tarde, peça o batismo no Espírito Santo. Nós realmente queremos ser batizados, queremos tocado totalmente a nossa vida, o nosso interior, a nossa alma. Vem, Espírito Santo, porque a promessa é para todos. Nós acreditamos, Senhor, nessa promessa. Nós acreditamos, Senhor, e é isso que nós desejamos, que a nossa casa, que a nossa família seja batizada no poder do Espírito Santo nessa tarde. Nós acreditamos, sim, Senhor, na Tua presença através do Teu Espírito nessa tarde.
Sabemos muito bem, Senhor, que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Por isso peça, vai desejando que o mundo em que você está vivendo seja batizado no poder do Espírito Santo nessa tarde. Nós desejamos nesse sábado, nesse dia 13 de junho, nós clamamos pela intercessão da beata Helena Guerra. O Espírito Santo sopra sobre nós, vem sobre esse grupo de oração, sobre todos os nossos irmãos, sobre toda a renovação carismática católica nesse dia de hoje, a respeito também no congresso online do Ministério de Pregação que está acontecendo. Mas nós pedimos sobre todos nós, sobre você, sobre a sua casa, em todos os lugares aonde o Senhor, onde essa plataforma, esse canal da RCC da Diocese chega e vai chegar. Nós clamamos nessa tarde: vem Espírito Santo, batiza, vem sobre nós, transforma o nosso coração, a nossa vida, o nosso modo de agir. Dá-nos a graça de ser homens da palavra, dá-nos a graça de ser homens de fé, nesse tempo que nós estamos vivendo, de sermos fiéis. Vem Espírito Santo de Deus. Faz-me forte e fiel. Faz-me forte e fiel. O céu. Canta isso, irmão. Isso que nós pregamos na palavra. Canta isso. Derrama sobre mim Teu Espírito. Espírito, Senhor. Vai desejando ser uma mulher forte, ser fiel, preencher o seu coração, mudar de vida, conversão. Faz-me forte e fiel. O céu. Sua mão desceu. Tua mão desceu sobre mim E me retirou da escuridão. e me retirou da escuridão. Me deu mão e voz de profeta. Deu-me mãos e voz E te deu um coração adorador. Deu-me um coração adorador. Mais uma vez esse refrão. A tua mão. Tua mão desceu sobre E me retirou da escuridão. e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz Te deu um coração adorador. Deu-me um coração adorador. E orando no Espírito, vamos fazer deste lugar um grande cenário. Você da sua casa, ore no Espírito nessa tarde, irmãos. Porque Deus realmente Ele vem nos libertando através do seu Espírito. Toda a fumaça que Satanás tem lançado nesse tempo de pandemia, todo o acúmulo, todas as pessoas que têm vivido acomodadas em suas casas, em seus sofás, todas as pessoas que têm aderido à pornografia nesse tempo, o quanto o site de pornografia tem crescido nesse tempo. Nós pedimos que agora o Espírito Santo possa ir lavando e limpando todo esse mal que tem ocupado espaços na casa, nas famílias, sobre os jovens, sobre o tempo não bem usado, sobre nós pedimos: vem Espírito Santo, alcance todo mundo nessa tarde, nessa ação poderosa, dê-nos a graça de alcançar, de adentrar, Senhor, o teu coração, de convertermos, Senhor, realmente, para podermos não transgredir mais as vossas leis, não transgredir mais os vossos mandamentos, não pecar contra os vossos mandamentos, Senhor, outrora, assim como o Senhor nos fala nessa tarde, através dessa palavra, de um Deus justo, de um Deus fiel. Ore, meu irmão e minha irmã, onde quer que você se encontre nessa tarde, na situação na qual você está vivendo. Vamos orando, pedindo que a graça, que esse divino, que essa presença forte e fiel, esse Espírito Santo, essa mão de Deus que tem descido sobre nós, nós desejamos nessa tarde esse batismo no Espírito Santo, essa experiência, esse Shekinah de Deus nessa tarde. Nós não conseguimos viver sem esse amor. A nossa alma tem sede, a sua alma tem sede de Deus. Você tem sede de Deus, o seu coração anseia pelo santuário, o seu coração tem saudade de Deus, você tem saudade do santuário. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa tarde, o Espírito Santo quer tocar profundamente
profundamente você, quer te curar, quer te libertar, quer te santificar nessa tarde. Vai recebido nessa tarde com todos os dons. Nós clamamos, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, nós clamamos, nós pedimos, dá-nos a graça de sermos transformados, Senhor. Realmente nós queremos, Senhor, ser homens novos, mulheres novas, para um tempo diferente. Enquanto igreja que nós somos, enquanto igreja militante, nós clamamos sobre cada um. Vem Espírito Santo de Deus, batiza cada um de nós, enchei, Senhor, os nossos corações, Senhor. Renova, Senhor, renova, transforma, batiza-nos. Vem Espírito Santo, nós pedimos, nós precisamos, nós necessitamos, Senhor. A nossa alma tem sede, Senhor, de Ti. Nós não conseguimos viver sem o Senhor, nós não conseguimos, Senhor, sem a Tua presença. Nós nascemos, Senhor, para viver, para sermos eternos, para permanecermos nessa aliança que o Senhor fez para conosco. Por isso nós pedimos, transforma as nossas vidas, Senhor. Dá-nos a graça de uma conversão genuína, uma conversão verdadeira nesse tempo, um jeito novo de ser. Vem Espírito Santo, por isso eu convido você, reze nesse momento. A sua casa precisa ser um lugar de oração, aonde quer que você esteja. Os veículos de comunicação agora os meios que nós necessitamos. Por isso nessa tarde vai orando, vai pedindo que o Espírito Santo possa ir curando o seu coração e te libertando e te santificando, fazendo de você uma pessoa melhor, porque Deus te escolheu para isso. Ele é criação. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Eu vi mãos e mãos de perfeição. Dá-me um coração adorado. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de perfeição. Coloque a mão sobre o seu coração. Deu-me um coração adorado. Que o amor de Jesus nessa tarde, que o Espírito Santo possa ir tocando profundamente a sua história, a sua vida, a situação que você está vivendo. Que Jesus nessa tarde, o Senhor, foi Jesus, foi o Senhor que reservou esse momento para você. Foi o Senhor que preparou, foi o Senhor que tocou o seu coração para que você pudesse entrar nesse momento no Facebook e acessar essa página, porque o Senhor queria falar a você nessa tarde. O Senhor queria aliviar a dor que você tem vivido, que você está vivendo. E o Senhor ainda quer continuar essa obra na sua vida. Por isso agradeço o Senhor nessa tarde.